Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 23, e eu quero ler o verso 37, que diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eu vou ler novamente. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quero, mais uma vez, convidar você para uma palavra de oração. Pai de amor, eu quero clamar a Ti, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar nessa noite, para que a gente compreenda o Teu Evangelho. Que o Senhor possa falar profundamente aos corações de todos nós aqui, e que nós saímos daqui edificados pelo Teu toque de graça, de misericórdia e pelo tipo de amor que o Senhor tem manifestado por todos nós. É o que eu te peço humildemente, no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Estamos num domingo de Dia das Mães. Um domingo em que a gente celebra, como eu disse no início desse culto, em que a gente celebra esse amor materno, esse amor que a gente experimenta das nossas mães por nós. E quando a gente pensa no amor materno e no tipo do amor materno, ele é diferente de um amor paterno. Nem sempre o colo do nosso pai é tão gostoso e tão agradável como o colo da nossa mãe. Nem sempre as palavras do nosso pai são palavras tão doces, tão carinhosas, tão amorosas como às vezes é da nossa mãe. Nem sempre o abraço de um pai é o abraço de uma mãe. Eu não estou aqui dizendo que o amor da mãe é maior do que o amor do pai, de forma alguma. Eu só estou dizendo, eu acho que você vai me entender a partir da sua experiência, que a qualidade dos dois amores é diferente. É diferente. Por isso que a gente fala sempre, né, sobre o amor de mãe. O amor de mãe. Porque o amor de mãe é um amor que possui características, que possui um certo ímpeto em relação ao objeto amado, que no caso são seus filhos, diferenciado. E isso é muito natural se a gente pensar, porque nós saímos das nossas mães. A experiência da maternidade é de uma singularidade, assim, é de uma grandeza, é algo completamente especial que todos nós, homens, jamais vamos conhecer plenamente o significado, o sentido, a profundidade, a densidade, a intensidade do que significa você parir um filho. Colocar no mundo uma criança, você passar pelo processo da gestação, você ser submetido a essa experiência de amor intensa e muitas vezes tensa ao longo da jornada, porque você tem a gestação, você tem o nascimento e você tem todo o cuidado que uma mãe ela exerce para com seu filho durante a sua vida. E recentemente a minha mãe ela teve a Covid. E eu me lembro que em algumas caminhadas que eu faço aqui embaixo, eu estava em oração e eu clamei a Deus pela minha mãe. Eu lembro de eu pedir a Deus para que Ele tivesse misericórdia dela, para que ela pudesse sobreviver. E eu me lembro que só de pensar na possibilidade de perder a minha mãe, eu lembro da dor que isso me gerava. Eu me lembro de todas as memórias que me vinham à mente. Quando eu refleti e pensava na história que eu construí com ela e ela construiu comigo, como filho, como mãe, mãe e filho.
Me lembro da coleção de dias, de conversas, de encontros, de falas, de desabafos, de choro, de raiva, de tudo que a vida humana tem para oferecer e que eu pude experimentar na realidade do relacionamento que eu tive com a minha mãe, que eu tenho com a minha mãe. Porque graças a Deus o Senhor teve misericórdia e hoje, como a igreja toda já sabe, ela está bem. E é muito interessante esse vínculo dos filhos com a mãe. Eu me recordo muitas vezes do tempo em que eu me afastei de Deus, da igreja, uma fase dura da minha vida, e eu me lembro muito da minha mãe insistindo e persistindo em oração pela minha vida. Mesmo distante, mesmo rebelde, mesmo arredio, eu me lembro do olhar, me lembro do cuidado, me lembro do carinho, me lembro da preocupação que minha mãe sempre manifestou pela minha vida. E é interessante que quando a gente olha algumas dinâmicas familiares, a gente percebe de uma maneira muito clara, em vários exemplos que podem acontecer na sua mente, acontecem e vêm à minha mente, como a mãe, muitas vezes, ela se aproxima de uma maneira muito especial, sabe, daquele filho meio problemático, daquele filho que dá um pouco mais de trabalho, daquele filho que não segue os padrões convencionais e, em muitos momentos, os outros filhos que estão bem comportados, estão cumprindo a jornada da sua vida de uma maneira muito dentro daquilo que é convencional e daquilo que é bom, acabam até sentindo ciúmes, né, em relação a esse amor que algumas mães nutrem por filhos específicos, filhos com muitas dificuldades, filhos com problemas em várias áreas de suas vidas. Eu me recordo aqui de várias situações que eu já presenciei dentro da minha dinâmica familiar como um todo e também de famílias que eu conheci em que a mãe ela parecia ter uma queda especial por um tipo de filho que definitivamente era mais problemático e demandava mais. Talvez o faro da mãe, a percepção da mãe é que esses filhos, eles precisam de um maior cuidado. Eles precisam de um amparo especial. Eles precisam de um cuidado maternal, que nem sempre o pai está disponível para dar, que nem sempre a esposa está disponível para dar, que nem sempre os amigos estão disponíveis para dar. E às vezes a condição pode ser tão dramática em que esse filho ele só vai ter o braço e o colo de uma mãe. Eu quero te convidar a partir desse texto para refletir a respeito de quem é o nosso Deus. Vocês sabem que Deus, ele habita em luz inacessível. E que se não fosse Deus se revelar para a gente não teria condição de conhecê-lo, ao menos em parte, como diz o apóstolo Paulo, porque plenamente a gente ainda não conhece. E creio eu que nós jamais vamos conhecer plenamente o ser de Deus. Mas na revelação dele, nós aprendemos várias coisas a respeito da índole, do tipo de amor que ele nutre por nós. E uma das figuras e das imagens mais evidentes no Novo Testamento, a partir de Jesus, é que Deus é Pai. Que Deus é Pai, é o Pai nosso. E é claro que aqui é uma figura de linguagem, porque Deus não é Pai no sentido biológico de todos nós. Mas o tipo de amor que Deus nutre por nós, o tipo de relacionamento que nós devemos ter com Ele, é o relacionamento de um pai e de um filho. Por isso que a gente olha para a parábola do filho pródigo e a gente encontra ali uma riqueza e uma densidade no texto maravilhosa que nutre a nossa alma para que a gente pense a nossa relação com o Pai. Mas o amor de Deus, ele não pode ser pensado somente dentro de uma perspectiva paterna. Existe um lado do amor de Deus que diz respeito a um amor materno. Deus, ele é Pai,
mas também ele é uma mãe para todos nós. E a gente precisa compreender que essa figura, essa metáfora da mãe, ela cai que nem uma luva. E é exatamente essa metáfora que Jesus usa no texto que nós acabamos de ler. Quantas vezes ele quis como uma galinha que reúne os seus pintinhos. Ou seja, a figura da maternidade, a figura materna sendo apresentada aqui por Jesus para que Israel, para que Jerusalém, para que os interlocutores, as pessoas com quem Jesus está conversando, consigam compreender o Deus que está se revelando diante dele. Que não é um Deus que tem qualquer tipo de amor. Tem um amor que a gente sabe que é perfeito, só que para a gente compreender esse tipo de amor, Jesus se utiliza dessa imagem da galinha com os seus pintinhos, para que fique evidente e claro a maneira com que Deus ama o seu povo, a maneira com que Deus ama os seus. E tanto nessa passagem de Mateus capítulo 23, como também lá em Lucas capítulo 13, de 34 a 35, Jesus vai utilizar a mesma metáfora. Ele vai dizer exatamente a mesma frase: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E os dois contextos são contextos muito tensos. Lá em Lucas, ele é informado de que estão querendo armar para ele para apedrejá-lo, para matá-lo. E Herodes o está perseguindo. E aqui, do mesmo jeito, Jesus já tem a percepção completa de que, devido à sua fala, o anúncio da sua pregação, o anúncio do reino, o anúncio das boas novas, o anúncio da contundência que é o evangelho de Jesus, ele sabe que esse tipo de palavra profética que confronta muitas vezes o coração duro dos religiosos da época, das autoridades da época, ele sabe que o caminho desse tipo de profeta que ele é o caminho do martírio, é o caminho da morte, é o caminho que no caso de Jesus será a cruz, e a gente sabe exatamente que foi isso que aconteceu. E Jesus, quando anuncia isso, ele já sabe, ele já consegue perceber e discernir que o caminho dele é o caminho do martírio. É o caminho de um profeta que anuncia verdades que o povo muitas vezes não quer escutar, não quer ouvir. E povo aqui em especial no capítulo 23 de Mateus, religiosos. Religiosos, como eu já preguei aqui alguns domingos atrás, justamente a partir desse texto de Mateus capítulo 23. Só que aqui, quando nós enxergamos e observamos atentamente esse versículo 37, a gente percebe o ambiente, o clima de lamento de Jesus em relação a essa palavra dura que ele está dando para com Israel. O clima de tristeza na alma de Jesus. A experiência de quem tem nas suas entranhas um tipo de amor, um tipo de apego para com seus filhos, que quando eles estão distantes, que quando eles estão num caminho de ruína, quando eles estão num caminho em que o coração os endureceu, essas mães, elas não são mães que lamentam, que choram, que se entristecem na alma, dentro de si. Pois é justamente esse tipo de amor que está sendo expresso aqui na fala do Jesus. É um tipo de fala de alguém que está triste, de alguém que está lamentando. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. Então não tem a ver com um tipo de briguinha teológica, sabe? De quem está certo, quem está errado. Jesus não está querendo simplesmente provar o ponto dele para que os religiosos da época acatem a teologia melhor que ele tem.
Jesus não está querendo simplesmente convencê-los intelectualmente. Jesus não está querendo dar uma liçãozinha de moral. Jesus não quer, né, fazer textão, como diz aí muitas vezes, ou fazer palestrinha. Não. Jesus, ele está chorando, ele está lamentando, ele está entristecido. Da mesma maneira como uma mãe estaria entristecida, angustiada, lamentando um filho que está distante. E o que a gente percebe a partir desse versículo que me chama muito a atenção aqui? Que o tipo de amor que Deus nutre por nós, o tipo de amor que Deus tem por nós, é um tipo de amor materno no qual implica insistência. Insistência. Jesus, ele insiste. E o Deus revelado no Cristo é um Deus que insiste em relação aos seus filhos, em relação ao povo de Jerusalém, ao povo de Israel. E a gente sabe ao longo da história que, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é um livro dramático. É um caso de amor que Deus tem com o seu povo. E aqui a gente pode pensar tanto em Israel como na própria igreja. Deus, ele nutre um tipo de amor pelo seu povo em que esse amor o faz persistir em amar o povo. O povo muitas vezes é rebelde, o povo reclama porque no deserto a comida não é tão boa como no Egito. O povo reclama porque esse Deus só Moisés vê, eles não veem, então eles fazem um bezerro de ouro. O povo vai para uma terra onde os povos têm os seus reis e o povo pede um rei para Deus. E vocês vão se lembrar da história que Samuel fica triste e desabafa com Deus e Deus fala: não fique triste não, Samuel, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Por isso fica evidente que Deus, ele insiste e persiste em amar, mesmo sendo ele rejeitado pelo povo e o povo querendo um rei. E ao longo de toda a história de Israel, quantas vezes a misericórdia do Senhor vai persistir na dinâmica do povo. Um povo que lá dentro do contexto até do livro de Juízes, recorrentemente o povo vai cair em pecado, vai se arrepender, vai clamar a Deus e Deus vai levantar alguém para libertá-lo. Deus é insistente, da mesma forma como é insistente com Nínive, em que faz com que o profeta seja engolido pelo peixe para ir pregar para Nínive, e quando o profeta prega, todo mundo ali se arrepende, se converte, Deus os perdoa e Deus não os castiga, e o profeta desabafa com Deus. Bem que eu sei que o Senhor tem um coração mole mesmo. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque Deus tem um coração mole mesmo. Deus tem um coração materno. Deus, ele ama insistentemente o seu povo. Deus ama insistentemente a sua igreja. Deus nos ama insistentemente. Ele não cessa de amar. É isso que está testemunhado nas páginas das Escrituras. E para além daquilo que está registrado na história bíblica, eu quero dizer para você nessa noite que esse mesmo amor de Deus é o amor que Deus nutre por mim e por você. É o amor que Deus nutre por nós todos. É o amor que Deus nutre pela sua igreja. E a igreja dá trabalho para Deus. A igreja mancha muitas vezes o nome de Deus. A igreja, ela compromete o seu próprio testemunho diante da humanidade. E vocês sabem muito bem que eu tenho sido recorrentemente um crítico ferrenho de grande parte da igreja evangélica brasileira. Mas a gente precisa lembrar uma coisa, que quando Deus, ele olha para essa igreja, ele olha para essa igreja que muitas vezes mata os profetas,
essa igreja que não o escuta, porque o texto diz que quantas vezes você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Eles são enviados recorrentemente. Ao longo da história não tem um momento que não tem profeta falando e anunciando que o caminho não é esse. E nos dias de hoje também. Tem gente falando não é esse o caminho é outro. É outro. Não é essa rota, vocês estão na rota errada. E essa igreja recorrentemente ela mata e cala a voz profética e se perpetua dentro do erro, dentro de um caminho em que o evangelho é ideologizado, em que o evangelho é suplantado, em que o evangelho é deturpado, é destruído, é rasgado. E Deus insiste em amar essa igreja anunciando. Por isso que o tom da nossa crítica precisa ser sempre um tom de lamento, de profunda tristeza, porque é isso que está no coração de Deus. E Deus insiste e persiste e não cessa de enviar os seus profetas para que o povo continue tendo um testemunho, tendo uma luz de qual é o caminho, mesmo estando distante, estando no erro. E Deus, de uma perspectiva mais individual acerca de cada um de nós, Ele continua insistindo em nos amar. Ele continua lamentando quando nós vamos para caminhos tortuosos, quando nós estamos distante do amor, da graça, da misericórdia, quando o nosso coração é poluído com o rancor, com o ódio, com a vingança, com o ressentimento, com a amargura. Deus, Ele insiste em nos amar, insiste em se revelar para nós, insiste e persiste em enviar profetas para que possam iluminar a nossa mente para dizer que o caminho e a rota está errado e o caminho é outro. E Deus faz isso e faz isso agora, faz isso hoje, faz isso com você, faz isso comigo, porque Ele tem um amor materno, um amor que não abandona a sua prole, não abandona os seus filhos, mas persiste, insiste em amar. Eu chego a brincar com meus alunos que quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe uma persistência, uma insistência da parte de Deus em manifestar salvação, redenção, que é um escândalo. É um escândalo esse amor de Deus por nós e pela humanidade. É um amor também que protege. É um amor protetor. É um amor que insiste, que manda profetas, que fala, que anuncia, que instrui, que tenta iluminar, que convence. Para quê? Porque ele quer a proteção. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. O amor de Deus por nós é um tipo de amor como de uma galinha que cobre os seus pintinhos, os protege debaixo ali das suas asas, os guarda, os deixa seguros, os deixa bem amparados. É um tipo de amor que não lança fora o filho assim, a Deus dará, sabe? Para ele se perder. É um tipo de amor preocupado. É um tipo de amor, sabe o amor de mãe que o filho não chegou em casa ainda de madrugada e ela não consegue dormir? Porque ela quer proteger, ela quer acolher, ela quer abraçar, ela quer ter o filho e a filha ali, ó, guardados, bem amparados e protegidos. É isso que Deus deseja fazer com o seu povo. É isso que Deus deseja fazer com esses fariseus, com esses que estão querendo matar Jesus. A mensagem de Jesus não é para desprotegê-los, não é para feri-los, não é para violentá-los, mas é uma mensagem de amor para protegê-los, para guardá-los, para guardar nossa alma, para guardar o nosso coração. O tipo de amor que Deus tem por mim, tem por você, é um tipo de amor protetor, para que a gente se proteja do mundo, do maligno, para que a gente se proteja de nós mesmos.
para que a gente se sinta amparado plenamente no amor que é dele, nesse amor materno maravilhoso que vem da parte do Senhor. Um amor como uma galinha que quer trazer para debaixo das suas asas os pintinhos e protegê-los do mal. Deus, ele não está querendo incomodar a gente com a palavra dele. Deus não está querendo incomodar você com o evangelho. Deus não está querendo confrontar a sua religiosidade só para te irritar. Deus não está querendo confrontar a maneira que você está sendo no mundo só para te provocar. Deus, ele não está te procurando, enviando profetas insistentemente, mesmo você não querendo, ele continua falando e persistindo em falando, em anunciar para você que o caminho não é o ódio, é o amor, não é para boicotar simplesmente os seus sonhos. Ele está fazendo tudo isso para proteger você. Se você tiver ouvidos para ouvir esses profetas, ouvir a fala, o anúncio das boas notícias, você vai entender que servir a Deus, viver debaixo das asas do Senhor, ter Jesus como mestre e segui-lo como discípulo, não é um karma, não é um peso, não é um fardo, mas é se colocar numa trajetória e num caminho em que o tipo de amor que o mestre vai nutrir por você é um amor materno, um amor insistente e um amor de proteção para proteger você, para que você possa viver em liberdade a sua vida de uma maneira livre, segura e protegida. É isso que Deus quer fazer aqui com os fariseus, com os mestres da lei. É isso que Deus quer fazer com aqueles que querem o matar. Deus não quer provocar ninguém, Deus não quer irritar, Deus não quer incomodar. Deus quer amar e proteger. E nos proteger principalmente, não do diabo, também do maligno, mas nos proteger principalmente de nós mesmos. Desse nosso coração enganoso, que se ludibria com um monte de questões relativas à religiosidade, à vida religiosa, e faz a gente se enganar, como esses camaradas que estão falando com ele estão enganados. Um povo que está matando os profetas, está matando, apedrejando, crucificando. Gente que vem anunciar amor, gente que vem anunciar graça, gente que vem anunciar boa notícia. Estão sendo mortos. O que Deus quer com eles? Por que Deus é duro com eles? Porque Ele deseja protegê-los desse ódio, protegê-los dessa violência, protegê-los dessa carnificina, protegê-los dessa loucura, protegê-los da loucura da religião, para que eles possam ficar amparados no Evangelho da Graça como pintinhos que ficam amparados sob as asas da sua mãe. E a gente percebe um outro detalhe importante, que ele diz aqui, mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram. E é impressionante esse amor de Deus, porque quantas vezes Israel não quis? Quantas vezes a igreja não quis? Quantas vezes nós não quisemos? Quantas vezes eu não quis? Quantas vezes você não quis? E quantas vezes o Senhor, Ele persistiu em nos proteger com o amor dEle incondicionalmente. Incondicionalmente. Você podia estar vivendo uma vida completamente equivocada. Deus te amou no seu equívoco. Você pode estar vivendo agora uma vida completamente distante do Senhor, com o coração completamente endurecido. Deus te ama incondicionalmente. Você pode estar vivendo uma vida em que você não quer saber mais de Deus. Deus continua te amando incondicionalmente. Você pode estar se prostrando diante dos ídolos do teu coração, se prostrando diante de homens, se prostrando diante de expectativas humanas,
Deus, ele continua te amando. Você pode ter subvertido completamente o evangelho da graça, vivendo uma religiosidade de barganha, de troca, de campanha, sei lá do que, tentando comprar o favor de Deus com a sua moral, com a tua retidão, com o seu dinheiro. Você está no erro, você está no pecado. Sei lá com que Deus você está se relacionando, que tipo de Deus é esse, mas o Deus revelado nas Escrituras, ele te ama incondicionalmente. A igreja evangélica brasileira, uma parcela considerável dela, pode estar indo para o abismo, se é que já não caiu. O fundo do poço do abismo é um lugar ainda em que o amor incondicional de Deus ainda chega. Pode ter religioso com pedra na mão disposto a matar, acender fogueira e queimar os hereges todos, que não concordam com a visão A, B ou C. O amor incondicional de Deus continuará agindo, continuará clamando, continuará insistindo, continuará persistindo, porque é um amor materno. E o amor materno não desiste. Ele é incansável. E você que é mãe sabe disso. Você sabe que seu filho pode ir para um lugar muito ruim. Mas você sabe que se ele olhar para trás e enxergar você, você sabe que o seu colo vai estar pronto para receber o seu filho. Você sabe, você que é mãe, que o amor materno, mesmo o filho estando distante, ele falando, eu não quero, você sabe que o seu amor para com ele não vai cessar, mesmo no não querer dele. Novamente, isso aconteceu com Israel, aconteceu com a igreja, acontece conosco, comigo e com você. E Deus continua nos amando incondicionalmente, independente da circunstância, independente do contexto, independente de qualquer questão. Nós precisamos olhar e perceber e discernir que a qualidade do amor divino pelas nossas vidas possui os elementos do amor materno. E muitas vezes, diante da nossa leitura do mundo, diante das nossas críticas à igreja, diante dos elementos completamente justos de serem discernidos, observados e olhados e criticados, diante da necessidade da profecia, a gente precisa sempre saber que a profecia ela precisa estar dentro desse contexto do lamento, da tristeza, do amor materno, do amor de uma mãe que chora pelo seu filho. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e todos que eu envio para você. Quantas vezes eu quis reunir você como uma galinha reúne os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. É esse o teor, é esse o clima, esse o ambiente. Ninguém pode ficar criticando simplesmente por criticar. A gente critica e deve criticar no intuito de demonstrar que existe testemunho do evangelho no mundo e que Deus ama o povo dele, ama dessa maneira insistente, protetora e incondicional. Por maior a loucura que o povo tenha se metido, por mais que isso parta com o nosso coração, por mais que isso nos revolte, o contexto da crítica é um contexto de amor, de dor. É assim que Deus lida com pecadores. É assim que Deus lida com gente que está embriagada na religiosidade, no legalismo e nas loucuras de ideologizar o evangelho, de se submeter à idolatria diante de qualquer tipo de homem. Deus ama, Deus ama. E mais, nós precisamos compreender
que nós somos alvo desse tipo de amor. Talvez você esteja no pecado, talvez você esteja distante, talvez você não queira saber dessa mensagem de amor. Talvez só de ouvir falar no Evangelho e na graça, isso te irrite, isso te incomode, isso te abale, isso comprometa a tua justiça própria, isso comprometa a tua meritocracia. Talvez falar num Deus que ama gratuitamente sem a gente ter feito nada e que não tem nada que a gente faça, nada que a gente possa comprar esse amor. Talvez isso te irrite profundamente, mesmo você já sendo da fé, estando dentro de um contexto de igreja. Eu quero te dizer que Deus, Ele ama a sua vida. Ama a sua vida. E que Ele quer que você se arrependa sim, mas não porque Ele é chato, não porque Ele incomoda, Deus está me incomodando. Não, não é por isso. É porque Ele é insistente em amar. É porque o amor dele é protetor. É porque o amor dele é incondicional pela sua vida. E ele quer que você viva essa vida bem vivida. Talvez você não se sinta digno nem de receber esse amor de Deus nessa noite. Saiba nessa noite, Deus te ama como uma mãe. E a mãe, ela está sempre pronta para expressar o amor que está pulsando dentro dela. Se você se sente indigno de receber o amor de um pai, saiba que Deus, Ele também é mãe. E é esse Deus que age com você e age comigo como uma galinha age com seus pintinhos. E Ele quer nos colocar debaixo das suas asas. E Ele quer nos acolher. E nesse lugar de proteção e de colo materno, a gente pode chorar. A gente pode contar os nossos fracassos. A gente pode contar as nossas decepções. A gente pode dizer os nossos pecados. A gente pode anunciar as nossas fragilidades. A gente pode partilhar todos os tipos de dores que a gente está sentindo dentro da nossa alma. A gente pode se rasgar por completo. A gente pode ficar nu. E a gente pode ter a certeza de que nós não seremos julgados. A gente pode ter a certeza de que o amor divino de Deus pelas nossas vidas não vai cessar neste lugar. Você pode voltar como um pintinho machucado. Você pode voltar como um filho ferido. Um filho que foi execrado, um filho que às vezes está completamente rejeitado em todas as esferas. Familiar, profissional, pessoal. Deus, que é mãe, está de braços abertos para te acolher, para te escutar, para te amar, para despejar em você todo o carinho que só Deus pode despejar sobre a tua vida. Quero convidar você a orar comigo nessa noite. Pai de amor, obrigado por esse amor maravilhoso. Obrigado por esse amor materno. Obrigado por esse amor tão perfeito, tão santo. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor cuida de nós. Mesmo quando estamos errantes, mesmo quando estamos distantes, mesmo quando estamos equivocados, o Senhor nos ama. Tempera a nossa alma para que a gente possa nutrir esse mesmo tipo de amor pelo teu semelhante, Pai. Cultiva em nós, Senhor, esse tipo de amor, para que toda palavra dura e necessária esteja dentro desse contexto de um amor de uma mãe. E mais, Senhor, eu te peço que nós todos possamos desfrutar plenamente desse amor que só o Senhor tem para nos dar de maneira plena. Que a gente saiba que o teu amor possui uma qualidade materna singular e que não é à toa
Não é à toa que a gente consegue encontrar uma referência como essa nas Escrituras e o exemplo de tantas e tantas mães que amam e amam e amam os seus próprios filhos. Eu te agradeço por esse amor, nós te agradecemos por esse amor e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.